Bom dia, Carol. Bom dia, Américo. Bom dia a todos que nos assistem. Prazer em estar com vocês. Bem, professor, vou começar aqui o nosso bate-papo trazendo esses fatos recentes que estamos dando aqui muita ênfase ao longo da nossa programação. Como é que a gente começa essa terça-feira? Repercutindo, por exemplo, o ataque do Irã em direção à Embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita e também essa incursão terrestre que, segundo uma autoridade libanesa, teve início. Portanto, temos militares israelenses avançando em direção ao sul do Líbano. Estamos diante de um novo capítulo nessa guerra, professor? Bom, antes de mais nada, o que é importante a gente entender, tanto quanto repetitivo talvez, mas é fundamental para qualquer análise. É uma lógica antiga, Karl von Clausewitz, que colocou guerra é continuação da política por outros meios. Ou seja, a guerra é para atingir um objetivo político. O grande problema é que o governo Trump não deixou claro qual é o seu objetivo. Tem hora que o presidente Trump diz que é mudar o regime, tem hora que diz que é só para acabar com o programa nuclear, acabar com o programa missilístico, mas o primeiro-ministro Netanyahu já deixou bem claro, é mudar o regime iraniano. E, portanto, esse regime, ou aqueles que sobreviveram aos primeiros ataques e ainda estão vivos, estão lutando pela sua própria vida, existência, porque eles sabem que se o regime cair, ou houver uma negociação para uma transição, eles vão ser mortos pela própria população por tudo que eles fizeram recentemente. Então, a única saída para esse regime é tentar fazer com que esse conflito se alastre, envolva outros governos, para que eles pressionem Trump a parar esse ataque, também fazendo com que o preço do petróleo dispare para afetar a base política de Trump, que eles também pressionam internamente Trump. Então, é isso que nós estamos vendo. O Hezbollah fez um ataque muito limitado para justamente isso, atrair a ira de Israel, fazendo com que agora também se expanda esse conflito para o Líbano. Porque, como vocês vêm relatando, vários outros alvos já foram atingidos nas monarquias do Golfo. Não é à toa que, no fim de ontem, essa madrugada, o governo dos Emirados Árabes Unidos pediu para ter uma reunião de emergência do Conselho de Cooperação do Golfo para eles tomarem uma decisão se vão mudar de postura, de neutralidade para atacar também o Irã ou se continuam tendo que receber esses ataques e ficando quietos. É isso que o governo iraniano quer expandir esse conflito. As chances de envolvimento de outros países, então, professor, por exemplo, temos ataques já registrados no Bahrein, Catar, Arábia Saudita, um grande número de interceptações, inclusive, foi registrado até aqui. Qual que é a capacidade das defesas aéreas desses países? O que a gente pode esperar em termos de resposta a esses ataques, professor? Olha, se Israel, que é Israel, com a ajuda americana, não tem conseguido interceptar todos os mísseis, esses países dependem muito mais dos Estados Unidos. E, portanto, essas defesas estão também no seu limite. E é por isso mesmo que as ações da Força Aérea Americana e da israelense é tentar caçar ao máximo possível os lançadores desses mísseis. Porque Israel pode ter ainda milhares de mísseis, mas não tem tantos lançadores. Se esses forem destruídos, os ataques com mísseis vão ser eliminados. Continuarão os drones, como vocês passaram ainda mais cedo, aquele filme que talvez tenha já algum tempo, até mais de ano, a quantidade de drones, esses vão ser ainda lançados, não depende desses lançadores, mas são até que relativamente mais fáceis de serem abatidos. Portanto, esses países do Golfo estão dependendo muito da defesa antiaérea americana, as defesas que estão concentradas para defender as suas bases aéreas, né? E aí, principalmente também, a base central americana no Golfo, que fica ali no Bahrein, e por isso mesmo concentra a maior parte dessas defesas. Américo Martins também participa aqui dessa conversa, professor. Américo.
Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade aí de nos explicar mais para tentar entender melhor esse conflito. Sempre um prazer falar com o senhor. Me parece que Israel tem um foco muito claro do que pretende atingir nessa guerra, que é a destruição maior possível da estrutura militar do Irã e, se possível, a derrubada do regime islâmico, o que é difícil. Pelo lado americano, não me parece que está claro qual é o objetivo. Cada vez mais o presidente Donald Trump dá informações desencontradas. Já falou em mudança de regime, o Pete Hegseth negou que seja mudança de regime, falam no poder, que o povo deveria tomar o poder, depois dizem que talvez não seja nada disso, que ele pode negociar com a estrutura que está. Ele sugeriu, inclusive, que a solução que tivemos na Venezuela poderia se aplicar no Irã, o que não me parece que seja o caso. O que, afinal, lhe parece ser o objetivo dos Estados Unidos? Por exemplo, controlar as reservas de petróleo do Irã, ou é algo que eles mesmos não sabem? Bom, América, eu ainda acrescentaria que ontem o secretário de Estado e National Security Advisor, né, o Marco Rubio, disse que a tomada de decisão para atacar foi porque teve que acompanhar Israel, que Israel atacaria de qualquer jeito e que, portanto, precisaria acompanhar. Só para acrescentar mais uma, e por isso mesmo que eu comecei a nossa conversa dizendo, né, que o ponto inicial é entender isso. Qual é o objetivo político? Porque as ações militares são para atingir um objetivo político. Com um governo completamente perdido, porque é isso, né, essa explanação que você bem colocou, dessa diversidade de justificativas, eu fico tentando imaginar os militares americanos, né, coçando a cabeça. Ok, o que eu faço então? Porque se nós não sabemos, eles que são responsáveis por essas ações, eles que são responsáveis por, inclusive, matar civis, que é o famoso, né, dano colateral, o eufemismo militar criado para, matei civil que não deveria ter matado, e também militares americanos que são mortos, né, na retaliação, como até agora 6 e que provavelmente vão ser mais. Então, isso é o grande problema dessa ação militar. No meu entender, o que Benjamin Netanyahu mais quer é mudança de regime no Irã. E a grande esperança é que a população acabe se levantando contra. E também desconfio que Trump, lá no fundo, queira isso, porque, bom, ele já desistiu do Prêmio Nobel da Paz, né? Porque fazer essa guerra e se gabar de ter matado o líder iraniano acabou com qualquer chance dele ter o Nobel da Paz. Mas ele pode ter, né, lá no fundinho do seu ego, a esperança de que eu acabei com o maior inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio, chamado, né, de teocracia iraniana. Então, é difícil saber. Se ele souber, eu já estou feliz, mas eu estou desconfiado que nem ele sabe direito. Então, professor, diante desse objetivo que não fica claro, quais são os possíveis cenários de desfecho dessa guerra? E em que medida eleições nos Estados Unidos e em Israel podem influenciar nessa resposta? Bom, primeiro, Trump também está contando que a eleição lá em novembro está bem longe e, principalmente, o eleitor dele, até lá, ele consegue inventar alguma outra coisa que vai fazer com que esse eleitor esqueça disso. Com certeza ele está contando com isso. Por isso que essa ação agora, né, em março, porque a gente sabe muito bem, se aqui no Brasil, quando a gente fala eleição em outubro, está longe, tem muita água para passar debaixo da ponte, até novembro nos Estados Unidos, então muito, muito tempo. Mas é um fator importante, sim. E isso eu acho que essa guerra, dependendo principalmente de quantos americanos morrerem, vai fazer com que os republicanos percam o controle da Câmara dos Deputados. Em Israel, Netanyahu sempre se gabou de se chamar, né, de Senhor Segurança. Se ele conseguir, né, acho improvável, derrubar o regime iraniano, ele conseguiria se consagrar como o grande defensor de Israel e garantir a sua reeleição, o que não é tão seguro assim, porque acho difícil o regime cair. Está muito, pelo menos nesse momento eu acho difícil.
Agora, diante dos protestos em larguíssima escala que ocorreram no Irã no começo desse ano, fim do ano passado, começo desse ano, e a necessidade de matar milhares de pessoas como foram mortas, o regime, para mim, perdeu legitimidade para pelo menos metade da sua população. Eu acredito que no médio e longo prazo vai ser difícil ele se manter, mas nesse momento eu acho que ele sobrevive e por isso fica difícil saber para onde vai essa guerra. A gente não sabe direito as acomodações das disputas internas, porque acho que é um ponto importantíssimo para as pessoas entenderem. Olhar o Irã não é olhar o Irã como um regime único, monolítico, que não tenha rachaduras. Há divergências. Há divergências entre forças armadas e guarda revolucionária. Há divergências entre mais conservadores, entre os religiosos e os não tão conservadores. O que muitos chamam de reformistas, muitos acham são liberais, ocidentais. Não são isso. Eles simplesmente não são tão fechados quanto o Ayatollah Khamenei e vários religiosos são. Então, o que vai sair desse Irã que já estava mergulhado num caos econômico e social, com essa guerra vai piorar ainda, as disputas internas vão se intensificar. Quem cravar o que vai acontecer no Irã, desculpa, está puro chutômetro. Professor Günter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, trazendo aqui um pouco das dúvidas que ainda temos com relação a essa guerra. Professor, muito obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos e até a próxima. Obrigada, Américo Martins. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.